Olá, turma! Espero que todos estejam bem, né? Nesse vídeo eu vou falar um pouco da origem das espécies, vou falar da introdução da teoria da evolução, de Lamarck e de Darwin. Vamos lá! Então, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o que é essa ideia transformista, né? Então, admite que as espécies se modificam ao longo do tempo, em resposta a diferentes pressões do meio ambiente. Os principais adeptos dessa ideia foram Lamarck e Darwin. Então, essa evolução biológica ela pode ser definida como as modificações nos organismos através do tempo. Então, segundo essa teoria, todos os organismos apresentam um ancestral comum e todas as espécies hoje existentes são resultados de contínuos processos de mudanças. Admite-se, então, que as espécies elas não são fixas e estão em constantes modificações. Um dos primeiros trabalhos que foram contra essas ideias do fixismo foi de Lamarck, né, em 1809, no seu livro conhecido como Filosofia Zoológica, né? Então, Lamarck ele foi o primeiro cientista que tentou explicar como é que acontecia essa evolução. Então, ele falava que o meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos, visando adaptação. Então, ele falava que tinha as mudanças ambientais, necessidade de adaptação e modificação dos indivíduos. Então, segundo ele, todas as espécies sofriam modificações com o tempo, e essas transformações eram graduais e levavam os organismos a uma maior complexibilidade. Então, ele tinha duas leis. A primeira era a ideia do uso e desuso dos órgãos, ou parte do corpo. Ou seja, um órgão que não é usado pelo ser vivo atrofiava e tinha como tendência a desaparecer, enquanto um que seja usado constantemente se desenvolve e essa característica era transmitida aos descendentes. E a outra lei era a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, Lamarck ele acreditava que o indivíduo que adquiria uma característica durante a sua vida podia passar para os filhos. Então, por exemplo, se uma pessoa realizasse treinos para fortalecer sua musculatura, segundo as ideias lamarquistas, os filhos dessas pessoas teriam também músculos fortes, que é conhecida como essa lei de herança, né, que está herdando essas características que foram adquiridas pelo indivíduo. Então, vou explicar como é que funcionava isso, então. O exemplo mais clássico é da girafa. Então, segundo Lamarck, a girafa, cujo habitat natural tinha pouca vegetação, de tanto ser obrigada a esticar o pescoço para comer os brotos, né, as folhas das árvores, ela foi adquirindo esse enorme pescoço. Então, de acordo com Lamarck, né, as primeiras girafas teriam surgido com o pescoço curto e elas se alimentavam de plantas de pequeno porte, né, pequenas plantas baixas. E alguns indivíduos, no entanto, passaram a esticar esse pescoço, né, para alcançar as folhas mais altas. E aí foi aumentando esse pescoço por conta desse esforço realizado, e essa característica foi passada para os seus descendentes. Então, segundo Lamarck, o ambiente causa as transformações. E Darwin, o ambiente seleciona as transformações. Então, um dos principais conceitos de Darwin é a seleção natural e os caracteres adquiridos, né? Então, o darwinismo, né, é o nome dado à teoria proposta por Charles Darwin, né, para explicar como é que aconteceu essa evolução das espécies. Ele fez uma viagem, né, no seu barco, no navio Beagle, né, que iniciou em 1831 e terminou em 1836. Darwin realizou diversas observações a respeito da fauna e da flora mundial, né? E o que fez ele perceber que os organismos vivos eles modificavam-se através do tempo. E ele não sabia muito bem como é que esse mecanismo funcionava, né? Em 1838, ele leu o trabalho do Thomas Malthus. E aí um autor que falava da relação do aumento da população humana com a quantidade de alimento, né? A população estava crescendo, enfim. E após a leitura, Darwin concluiu, né, que nas outras populações de seres vivos, o tamanho populacional não aumentava como acontecia com os humanos. E que, de alguma forma, o meio impunha o limite desse crescimento, né? Segundo Darwin, havia uma luta pela sobrevivência e apenas aqueles com as características mais vantajosas, os mais aptos, conseguiam sobreviver e se reproduzir.
Então, os indivíduos com características menos vantajosas não sobreviviam às pressões do meio e, consequentemente, não conseguiam se reproduzir. Dessa forma, com o tempo, os indivíduos com essas características que não eram vantajosas desapareciam. E aí surgiu o conceito de seleção natural, em que apenas o organismo mais apto é selecionado pelo meio e transmite assim as características aos seus descendentes. Então, a natureza seleciona. Isso favorece quem tem mais chance de sobreviver e deixar descendentes, e assim garantir a continuidade da espécie mais adaptada. E esse é o conceito principal de seleção natural. Então, os organismos que apresentarem essas características adaptativas ao ambiente têm maior chance de chegar à fase adulta e deixar descendentes, que é herdada essa característica, né, que tende a preservá-la a espécie. E as características que não têm vantagem, né, na vida naquele ambiente tendem a ser eliminadas com a morte daqueles seres que apresentam elas. E agora, né, o exemplo da girafa segundo Darwin, né? Então, segundo Darwin, tinha girafas de pescoço curto e tinha girafas de pescoço longo. E a seleção natural teria favorecido a sobrevivência das girafas que tinham pescoço longo, pois elas conseguiam comer as plantas do solo e do alto das árvores, né? Elas tinham vantagem sobre as condições das girafas de pescoço curto, que só conseguiam comer essas plantas rasteiras e que tinham em menor quantidade. Assim, né? Aos poucos, as girafas de pescoço curto foram extintas por conta da escassez do alimento, e o pescoço longo seria uma característica genética vantajosa para esses indivíduos, né? Eles tiveram sucesso reprodutivo, passaram essas características vantajosas aos descendentes e existem até hoje. Então, um comparativo de Lamarck e Darwin, né? Atualmente, né, a gente sabe que o Lamarck está totalmente errado, porque a gente sabe que as características adquiridas durante a nossa vida, elas não podem ser passadas para os nossos descendentes. Gente, se eu pinto o cabelo de loiro, meu filho não vai nascer com cabelo loiro só por conta disso, né? A gente sabe que tem um nível genético dessas transmissões, né? Por isso que, né, estava errada a teoria dele. Apesar da gente saber, né, que as teorias dele tá bem correta, ele contribuiu muito, né, para esse pensamento evolucionista, né? Ele foi o primeiro, né, a perceber que o ambiente podia influenciar na vida de um organismo e que eles podiam mudar o seu comportamento diante dessa nova pressão ambiental. Apesar de ser errônea a ideia dele, né, ele foi muito importante para a biologia. Como é que Darwin explicava, né, essa variação de geração, né? Então, segundo ele, as características seriam passadas e as espécies ficariam muito distintas daquelas que originaram, né? Dessa forma, ia surgindo novas espécies de uma maneira direcional, lenta e gradual. Darwin afirmava também que todos os seres vivos sofriam mudanças, sendo assim, todos os organismos existentes do planeta atualmente, né, em algum momento da história evolutiva, compartilharam um ancestral em comum. Então, em 1835, né, Darwin, quando ele estava no navio Beagle, né, ele chegou no arquipélago de Galápagos e ele ficou impressionado com a enorme variabilidade de seres vivos e deduziu que a vida deveria estar sempre mudando e evoluindo, originando essa grande variedade, né, de espécies. Isso levou ele a duvidar da ideia vigente na época de que os seres vivos não se modificavam desde a sua criação, né? Quando Darwin retornou à Inglaterra, ele estudou as amostras, o que ele coletou, o que ele tinha notado, né? E ele observou que havia variações entre populações de uma mesma espécie, né, nas diferentes ilhas, e que as condições do ambiente de cada ilha também variavam. Ele deu uns exemplos de tartarugas e os tentilhões, que são os mais famosos, né, que a gente vai falar um pouco deles. Então, os tentilhões, né, aves das diferentes ilhas, né, de Galápagos, têm uma estrutura básica comum, mas diferem quanto à forma do bico. O bico estão relacionados ao tipo de alimentação, se é semente, cacto, inseto. E as principais contribuições de Darwin, né, é que a ideia da evolução por meio da seleção natural, né? Os indivíduos de uma população apresentam diferentes características, ou seja, variabilidade,
em determinadas condições ambientais. Uma das características fará com que o indivíduo que possua tenha maior chance de sobreviver, de se reproduzir e passar, né, para os descendentes. Esse processo de seleção das características presentes nos indivíduos da população é natural, quer dizer assim, né, é determinada pelo ambiente. Após o processo seletivo, a característica vantajosa poderá ser encontrada em demais indivíduos, até que todos os exemplares da população tenham. A essência desse processo de seleção é selecionado pelo ambiente. Por exemplo, se não tiver alimento suficiente para todos os indivíduos da população, apenas aqueles que apresentarem as características mais adequadas, por exemplo, como enxergar mais longe, ser mais veloz, sei lá, irão se alimentar, consequentemente vão sobreviver, chegar até a idade de se reproduzir e passar essas características para os outros. E se a gente tentar aproximar isso com coisas cotidianas, né? Eu até coloquei o exemplo da resistência a antibióticos, né? Essas resistências têm aumentado muito nos últimos anos, havendo sempre a necessidade de se desenvolver novos antibióticos. Por quê? Esse micro-organismo, ele está mutando, ele está se modificando. A gente está enfrentando uma pandemia de um vírus que já existia há muito tempo, mas ele se mutou, se modificou. Isso é uma das provas que a evolução existe. Eu vou falar de algumas características de adaptação ao ambiente, né? Então, coloração. Tem alguns animais que produzem ou acumulam substâncias químicas nocivas, né, que fazem mal, e apresentam essa coloração como advertência, um sinalizador tipo, não me coma, eu vou te fazer mal. Quanto mais colorido, geralmente tem esse alerta. Isso é uma forma deles conseguirem sobreviver. Então, esse é um mecanismo de defesa das espécies. E tem algumas espécies que fazem um sistema de camuflagem ou mimetismo, né? Elas tentam passar-se por outros animais ou se camuflam conforme o ambiente para conseguir se esconder mesmo, para aí ela consegue sobreviver. Eu já tinha gravado uma aula para vocês de especiação, né, de como é que surgem outras espécies, vou falar bem sucinto. A formação de novas espécies pode ser por esse formato, quando os indivíduos de uma espécie, com sua variabilidade, foram separados ou isolados em diferentes populações. Pode ser qualquer coisa. Ali tem um rompimento ali da montanha que eles não conseguem mais ficar juntos, né? E aí pode formar novas espécies. Aí, no caso, é um isolamento geográfico. Então, o surgimento de uma barreira que divide o ambiente dois ou mais, até dependendo. Aí, essas espécies elas vão sofrer mudanças e vão se tornar distintas, né? A população, nesse diferente ambiente, também sofre mudanças ao acaso, e algumas são selecionadas em função desse ambiente. Com o tempo, as populações originais vão acumulando diferenças a tal ponto que, mesmo se elas voltarem a se encontrar, não serão mais capazes de gerar descendentes férteis. Lembra que é o conceito de espécie, é isso, né? Então, as populações estão em isolamento reprodutivo, que caracteriza a formação de uma nova espécie. Que eu coloquei um exemplo também, né, de um processo evolutivo, né, de acordo com as características do ambiente. Uma determinada variação pode ser vantajosa ou não. Ali na neve, né, o ratinho do pelo marrom vai chamar mais atenção, os outros vão ficar camuflados. Num ambiente sem neve, é o contrário. Então, dependendo do ambiente, vai ser vantajoso ou não essa característica. Aqui outro exemplo, né, que aconteceu depois da industrialização, né, era uma espécie de borboleta que, quando o clima era sem a poluição, era mais favorável para as mais claras, depois da poluição, era mais favoráveis para as borboletas escuras. Alfred Russel Wallace, em 1858, ele mandou os estudos dele para Darwin dar uma olhada e ele tinha chego nos mesmos resultados que ele. Na época, Darwin ele tinha muito medo de publicar por vários motivos, incluindo por religião, né? E ele se sentiu pressionado depois que o Wallace chegou nos mesmos resultados que ele, e aí ele publicou o livro A Origem das Espécies, tá? Então, aqui um resumo do livro A Origem das Espécies, né, de 1859. Então, o rápido aumento na população tem como consequência a luta pela vida.
luta pela vida, uso da herança, sobrevivência dos mais aptos, seleção natural. Seleção natural, variação do meio. Sobrevivem indivíduos diferentes em meios diferentes, originando novas espécies. A gente também tem a seleção artificial, né? Uma população inicial apresenta indivíduos sensíveis, maior potencial reprodutivo e resistentes, menor potencial reprodutivo. A aplicação de produtos químicos, antibiótico ou inseticida, elimina indivíduos sensíveis. Os indivíduos resistentes, sem competição, se proliferam e formam uma população de indivíduos resistentes. A gente pode dar o exemplo da barata, né? A barata que você usou um inseticida. A barata que tem característica que confere a resistência ao inseticida sobrevive. E seus descendentes são também resistentes a esse inseticida. Hoje a gente tem a teoria de neodarwinismo, que é uma associação de Darwin com conceitos da genética, porque na época não tinha-se esse estudo da genética. Lembra quando a gente falou de Mendel, que os primeiros estudos surgiram em 1900, né? Então, eles não tinham esse conhecimento de genética, então foi feito um aperfeiçoamento, né? Então, mutação, que tem alteração no código genético, recombinação gênica em crossover e fecundação. Então, vai ter essa recombinação genética, mutação, vai sofrer variabilidade genética, esse meio vai selecionar e os mais adaptados vão sobreviver. Então, quais são as evidências da evolução, né? A primeira evidência que a gente tem são os registros fósseis, né? Então, por meio desses estudos, eles podem ter uma ideia de como é que eram esses organismos que habitavam o nosso planeta, né? E que são extintos, por exemplo. Então, eles conseguem fazer um comparativo e até indicar os organismos atuais seriam descendentes de ancestrais semelhantes a esses fósseis, né? Então, o registro fóssil é o mais forte indício, né, de que realmente essa biodiversidade do planeta era distinta da atual, né? É uma das principais evidências da ocorrência da evolução. Então, a gente tem os órgãos homólogos e órgãos análogos, que eu já tinha comentado em outra aula, né? Então, várias espécies têm estruturas que, embora diferentes, né? À primeira vista a gente olha, nossa, que diferente, são responsáveis por funções diversas em cada organismo, né? São anatomicamente semelhantes. Essas estruturas a gente chama de homólogo, que é essa figura, né? Pode ver que tem as mesmas estruturas ósseas, apesar de diferente em cada ser. Então, essa variação de membros, né? Os membros anteriores, os braços, né? Dos mamíferos. Então, há mamífero com membro anterior adaptado para correr, para nadar, para aprender a segurar objeto, igual o humano. Então, indica que as espécies de mamíferos, embora muito variadas, evoluíram de um ancestral em comum. E a gente também tem os órgãos análogos, né, que são estruturas semelhantes à primeira vista e adaptadas para a mesma função, mas que são diferentes, né, na sua anatomia. Por exemplo, a presença de nadadeira em peixe e em baleia, peixe e mamífero, né? É uma estrutura com a mesma função em animais tão diferentes. É o testemunho da seleção natural. No caso, as condições ambientais da vida aquática, né? Moldando a forma desse organismo para sobreviver. Se a gente comparar embriões de vertebrados, né, a gente vê a grande semelhança desde o início do desenvolvimento, que indica um ancestral comum nessa evolução, né? Quanto mais aparentados, como por exemplo, dois mamíferos, coelho e ser humano, maior a semelhança, e quanto maior distante, né, por exemplo, peixe e um mamífero, as diferenças vão se acentuar mais. E aí a gente pode ver no primeiro peixe, o anfíbio, o réptil, a ave e os mamíferos, né? Então, os mamíferos ali vai ter um grau de proximidade nesse esquema embrionário. Então, o desenvolvimento embrionário também é uma forma, evidência evolutiva. Então, é isso, né? Espero que vocês tenham conseguido entender. Falei um pouco de evolução biológica, evolução da vida. E nos próximos a gente vai falar como é que foi essa evolução dos humanos.